Olá, vamos lá, vamos continuar então. Seguindo agora o artigo 6º do Código Penal, que trata do lugar do crime. Primeira observaçãozinha para você, gente, não se esqueçam, nós tratamos recentemente da matéria, trabalhamos não faz tanto tempo assim, a matéria inserida lá no artigo 4º do Código Penal. Lá no artigo 4º nós trabalhávamos momento do crime, portanto, tempo do crime. E lá, quando nós falamos no artigo 4º do Código Penal, nós comentamos que o momento do crime, o tempo do crime, se dá pela teoria da atividade quando da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento ou tempo do resultado. E aí mencionamos, inclusive, alguns exemplos do indivíduo que realiza a ação, o início da execução numa determinada cidade e o resultado é obtido dias depois, semanas depois, meses depois, numa outra cidade, num outro momento. Lá então, no artigo 4º do Código Penal, falávamos sobre o tempo do crime. Agora, no artigo 6º do Código Penal, nós estamos trabalhando lugar do crime. Portanto, o que é interessante vocês observarem a partir deste dispositivo legal é que o lugar do crime está relacionado a ações ou resultados entre países. Portanto, aqui nós tratamos dos chamados crimes à distância. Crime à distância não significa que um seja longe do outro, ou seja, a ação longe do resultado. Pode ocorrer a ação no Brasil e o resultado na Itália, mas nada impede, por exemplo, da ação ocorrer no Brasil e o resultado no Paraguai, onde a linha divisória entre um país e outro ela é imaginária. Portanto, diferença de centímetros, você realiza a ação e obtém o resultado em países ou entre países. Portanto, não se leva em consideração, quando menciona crime à distância, que eles estão longe um do outro. Não é essa o significado, não é isso que se busca. O importante, então, é vocês entender que o lugar do crime está relacionado à lei penal do espaço, portanto, trata de crimes praticados entre países. Okay? Diz lá o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, portanto, conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O legislador está dizendo aqui que aplica-se o direito penal brasileiro se a conduta ocorreu no território nacional e o resultado num outro país, ou a conduta ocorreu em outro país e o resultado no Brasil. O que é importante aqui, vocês precisam ficar atentos ao artigo 6º do Código Penal, é que para se aplicar o artigo 6º do Código Penal, é importante, é indispensável, é necessário que tenha iniciado atos de execução, tá? Se há só atos preparatórios, não se fala da aplicação do artigo 6º do Código Penal, tá? Exceto naqueles crimes que eles ocorrem ou eles se iniciam já com os atos preparatórios. Mas aí é uma exceçãozinha que nós vamos ver mais adiante. Outra informação importante que vocês precisam se ater a esse artigo 6º do Código Penal é que se o crime percorrer várias localidades ou a conduta ocorrer num município e o resultado no outro, ou a conduta numa comarca e o resultado no outro, porém dentro do território nacional, aí nós estamos tratando da matéria relacionada à competência para julgar. E aí a gente já vai aplicar lá o artigo 70 do Código de Processo Penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal leva-se em consideração o princípio ou a teoria do resultado. Lá no artigo 4º do Código Penal, quando nós falamos de tempo do crime, momento do crime,
adotou-se a teoria da atividade. É no momento da conduta, da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado, que o crime ocorre. No artigo 70 do Código de Processo Penal, quando trata de competência para julgar, adotou-se a teoria do resultado. Portanto, é competente para julgar a comarca onde houve o resultado, com aquelas exceções que nós já mencionamos em sala de aula. E aqui no artigo 6º do Código Penal, adotou-se a teoria da ubiquidade, ou seja, é competente para julgar tanto o país onde houve o resultado, como o país onde houve a conduta. Portanto, quando se trata de conduta, ação ou omissão, obrigatoriamente nós precisamos ter atos de execução, senão não se aplica o artigo 6º do Código Penal. Então veja, imagine vocês a seguinte situação. Imagine que a minha sogra more na Argentina, mora lá em Buenos Aires, tá? E eu resolvo matá-la morando aqui no Brasil. Não vou até Buenos Aires, porque eu tenho medo de ir até lá e ficar preso lá em Buenos Aires. Eu não quero me passar pelo Ronaldinho Gaúcho, então eu acabo ficando aqui no Brasil. E daqui então eu monto uma caixa de presente. Dentro dessa caixa de presente eu coloco lá um artefato explosivo, tá? Embrulho ela bonitinha e remeto para minha sogra que mora lá na Argentina com um bilhetinho todo amoroso para ela. A hora que ela, morando na Argentina, que ela recebe esse pacote, a hora que ela vai abrir o pacote, ao abrir ele detona e com o deslocamento dos gases, a velha é lançada contra a parede e morre imediatamente. Agora eu tenho a conduta realizada no Brasil e o resultado obtido na Argentina. Portanto, crime entre países, crime à distância. Como solucionar essa situação? Que direito penal vai ser aplicado? Direito penal brasileiro ou direito penal argentino? Aqui o Código Penal é claro, teoria da ubiquidade. Aplica-se o direito penal tanto do local onde houve a conduta, como do local onde houve o resultado. Então veja, se lá na Argentina houver uma legislação semelhante à nossa, pode-se iniciar um processo penal lá na Argentina para apurar o crime em que houve o resultado lá, o crime morte na Argentina? Sem dúvida nenhuma. Mas vai haver um processo para apurar a conduta ilícita praticada aqui no território nacional? Também. Bom, então teremos dois processos, podemos ter duas sanções penais, duas penas para o mesmo fato e para o mesmo autor? Sim, podemos. E como vai ser solucionado isso? Pelo artigo 8º do Código Penal. Veja, o artigo 8º diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando essas penas forem diversas, ou nela é computada quando idênticas. Portanto, se eu, por esse crime, for condenado a 10 anos aqui no Brasil e também for condenado a 10 anos lá na Argentina, executada a pena aqui no Brasil, eu elimino também a pena na Argentina. Se aqui eu fui condenado a 8 anos e lá na Argentina eu fui condenado a 10 anos, executados os 8 anos aqui, me resta a executar apenas mais 2. Os 8 anos de execução aqui elimina 8 anos lá na Argentina. E onde eu vou executar os outros 2 faltantes? É óbvio que também aqui no Brasil, porque não se admite a extradição de brasileiro para executar pena fora do território nacional. É isso que dispõe aí o artigo 8º do Código Penal. Outra observaçãozinha. Vocês vão dizer o seguinte: puxa vida, professor, como é que eu vou memorizar? No artigo 4º do Código Penal, eu tenho então a chamada teoria da atividade. No artigo 6º do Código Penal, que é crime entre países, foi-se adotada a teoria da ubiquidade. O que significa isso? Tanto aplica-se a lei penal do país onde houve a conduta, como aonde houve o resultado. Teoria da ubiquidade. E lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, adotou-se a teoria do resultado. Como diferenciar, como recordar, lembrar quando é teoria da atividade, quando é teoria da ubiquidade, quando é artigo 4º, tempo do crime, quando é artigo 6º do Código Penal, lugar do crime. Simples, fácil, regrinha que todo mundo conhece
é só vocês lembrarem da chamada luta, tá? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade, ok? E aí só inverter os artigos, tá? Lugar, ubiquidade, sexto. Tempo, atividade, quarto. Lembrem-se da luta, vocês não conseguem errar nem equivocar as teorias e os artigos, bem como a matéria tratada em cada um deles. Ok? Nos resta agora só o artigo 7º que nós vamos falar em seguida.